Bom dia a todos. Desta vez falemos de uma coisa em que muita gente fala, a criança interior. E a criança interior, por vezes, está parada, em sofrimento, encolhida, etc. Muita gente fala disto, quero também dar um pouco o meu contributo, que é que tenho observado muitas vezes na prática clínica. Muitos de nós, enquanto crianças, tivemos uma situação que eu gosto de resumir dizendo: tivemos péssimos pais, tivemos maus pais, tivemos um mau percurso educativo inicial nas nossas vidas. De que maneira? Bom, os pais eram agressivos, os pais eram injustos, os pais não prestavam atenção, não nos davam presença, não nos reforçavam o que tínhamos de melhor, criticavam-nos constantemente, agradeciam que estivéssemos quietos, que não nos expressássemos, que não nos chateássemos. Os pais, por vezes, descarregavam em cima de nós a frustração deles, os problemas que tinham, agrediam-nos sem saber, sermos capazes de prever quando ou como, ou por vezes porquê. O que é que isto faz a uma criança? Isto faz com que uma criança comece a ter medo de ser ela mesma, de se expressar, de ser espontânea, como as crianças tendem a ser, de brincar, de soltar gritos, de inventar coisas, de ser criativa, faz com que uma criança comece a encolher-se. E justamente aqui o problema é que nós, enquanto crianças, sentimos instintivamente que precisamos dos pais ou de alguém que seja um cuidador para sobreviver. Portanto, quando começamos a sentir que não temos pais ou que eles são de péssima qualidade, isto cria-nos um dilema terrível. Nós associamos isso à morte. Nós sabemos que precisamos de ter cuidadores, pais, sobretudo, que nos deem comida, que nos mostrem coisas, que nos levem a algum lado, que nos deem algum abrigo, que nos forneçam um lugar onde dormir, um mínimo de segurança. E claro, também gostamos que o mundo seja minimamente previsível. Ora bem, quando os pais são de má qualidade, não nos dão isso. Quando nos dão isso, temos tendência a tentar perceber como sobreviver e como nos aguentarmos. Uma das coisas que muitas crianças fazem é convencerem-se então de que, no fundo, os pais têm razão. Às vezes até idealizam os pais que têm. Os pais até não são assim tão maus, só que eles têm razão acerca da criança. Quando os meus pais me agridem, me limitam, me criticam, etc., eles têm razão. Eu sou mau, eu sou péssimo, eu não presto. Portanto, claro que a minha autoestima se reduz muitíssimo, mas é a alternativa que eu estou a encontrar. Para além disso, o que às vezes também acontece é que, como a certa altura parece que seja o que for que eu faça, pode ser punido, eu passo a não fazer, eu passo a restringir-me. Eu passo a dar uma constante atenção ao exterior, não tanto a mim e ao meu interior, mas ao exterior, numa busca mais ou menos ansiosa de controlar os eventos, de prever o que se vai passar, de antecipar para me proteger. Eu desenvolvo grandes níveis de ansiedade, expectativas negativas também, baixa autoestima, como já vimos, mas para além disso, eu estou constantemente a tentar perceber, prever, controlar, mas também me restrinjo, porque eu tenho medo de ser eu mesmo, eu tenho medo de mostrar o que sou, tenho medo de sentir livremente, de me expressar livremente, de ser criativo. Eu aprendo, de algum modo, que parece ser menos mau esperar para ver o que os pais querem, o que eles dizem, o que fazem, antes de me mexer, antes de ter iniciativa. Eu estou, portanto, constantemente a dar atenção ao exterior e muito menos a mim mesmo. É uma questão, de certo modo, de sobrevivência. Quando isto se prolonga, claro que vai deixar marcas muito complicadas ao longo da vida. Repare-se que a nossa sociedade atual, em muitos lugares, seja nas ditaduras políticas ou nas ditaduras económicas, está a fazer-nos um pouco o mesmo. Muitos de nós temos sido ensinados pelos acontecimentos da sociedade que é melhor, aparentemente, pelo menos para alguns de nós, estarmos quietos, não nos expressarmos, não sermos criativos, não termos a iniciativa antes de perceber o que é esperado de nós, o que é que parece estar de acordo com a moda, ou com o desejo coletivo, ou com o governo, ou com a sociedade em geral. E então, damos também atenção ao exterior e menos ao interior, e esperamos para correr com a manada. Primeiro tentamos perceber para onde é que a manada vai e achamos que é mais seguro ir com ela. Não vou debruçar muito sobre isto,
Mas isto é parecido com o que nos acontece enquanto crianças, quando nos restringimos e passamos a viver muito em termos de medo e de ansiedade. Isto é conveniente para ditaduras, mas não para quem quer promover o desenvolvimento da humanidade. Regressemos a questões de infância. Eu passo a restringir-me, passo a ter medo de me expressar, todas essas coisas, passo a esperar para tentar perceber como os acontecimentos se mostram, por vezes, imprevisíveis, porque os pais, frequentemente, quando são de má qualidade, também são muito incoerentes, vão tratar-me, não de acordo com o que eu faço, com o que eu sou, mas com o estado que eles trazem do exterior, com a sua frustração, com os seus próprios medos, com as suas raivas, com os seus assuntos inacabados, eu começo a sentir-me constantemente inseguro, com medo de me expressar, mas também com um senso de ansiedade mais ou menos constante. Este senso de ansiedade leva-me também a estar constantemente a observar os acontecimentos numa tentativa quase desesperada de controlá-los, o que me faz muitíssimo mal, o que me mantém, de certo modo, em sobressalto interior. Solução para isto? Temos que nos reencontrar. Muitos autores dizem com razão que precisamos reencontrar a nossa criança interior, acolhê-la, amá-la, dar presença a nós mesmos, trazidos do nosso passado, reconhecermos a nós mesmos, voltarmos novamente mais para o interior, para sermos quem somos e então crescermos de dentro para fora, de maneira também mais feliz, mais alegre interiormente, mais em harmonia, de certo modo, com a nossa alma. Numa sociedade, também é isto que se quer, diria eu. Enfim, era disto que eu queria falar por agora. Como sempre, se gostarem, partilhem, ajudem a contornar a censura que anda por aí, subscrevam e até muito breve.